vai ter um apresentador, a gente começa a falar como é que isso vai funcionar. Só para... Oi, sou eu. É você. Então, Sou eu. se apresenta Peraí. e... Então, tá bom. Professor Eliseu, o senhor está me ligando por alguma razão? O senhor estava desaparecido. Eu estava desaparecido aqui, eu descobri que eu estava com o microfone fechado, por isso que eu estava falando feito um doido aqui e ninguém estava me ouvindo. Oi, Eric. Tudo bom? Tudo. Eu entrei aqui, aí eu estava falando aqui, falando, e o meu microfone estava fechado, por isso que não estava. E microfone, eu não estava vendo também, né? Estava o microfone Também a imagem. e a imagem desligada. Também. Eu estava ligando. A gente faz reunião presencial, aí a gente já logo esquece como é que funciona essa coisa de online, né? Vai mais um minutinho para a gente dar os nossos 5 minutos regulamentares, para a gente poder começar aqui. O pessoal vai chegando, né? Eric, pede só para quem estiver com o microfone aberto, por favor, para fechar, porque tem uns sons de conversa, eventualmente. Professor Eliseu, o senhor está com o microfone aberto, por favor, feche o seu microfone. Não, não era o professor falando, era alguém do público. Para o Não, professor. mas eu monitoro por aqui. Então, tá bom. A hora que ele quiser, ele trava todo mundo lá. Então, toma providência aí. Porque eu estou com duas telas, até para não precisar ficar com a lei aqui, eu fiz uma cola aqui do lado da lei, então eu estou com o meu cursor na outra tela. Bom, então vamos dar início aqui oficialmente a mais um encontro do GDEC. Queria agradecer aqui a presença de todos e agradecer, antes de tudo e mais nada, a presença da nossa nobre colega doutora Elide, que vem falar sobre um tema que está pipocando aqui novamente. Mais uma vez, vamos discutir esse assunto, né? Parece que a gente volta e meia vive um déjà vu de discutir coisas já tão discutidas antigamente, né? Mas aí a Receita às vezes resolve trazer algumas novidades. E nesse caso é mais um déjà vu para a gente discutir aqui a questão dos juros sobre capital próprio. Se a gente tiver algum tempinho também, a gente pode até dar uma olhadinha no outro tema dessa IN, mas aí a gente vê lá no final, que é a questão dos créditos, dedutibilidade dos não recebimentos de crédito das instituições financeiras, né, que também é uma coisa meio esquisita. Queria só avisar que hoje o Edson Fernandes não pôde estar presente, porque ele teve uma aula agendada, e a gente, para não perder a nossa tradição de estarmos aqui na última sexta-feira de cada mês, então ele não veio, mas a gente continuou fazendo a nossa sessão normalmente na data prevista. Dito isso, doutora Elide, por favor, a palavra é sua para fazer, dar o kickstart aí, o início das nossas discussões. Fique à vontade, se quiser compartilhar alguma coisa, não estiver conseguindo, me avisa. Se não tiver nada para compartilhar, não tem problema nenhum. A palavra é sua. Muito, muito bom dia aos que estão chegando agora. Eric, obrigada aqui pela recepção. Bom dia a todos que nos assistem. Eu combinei com o Edson que viria conversar, mas eu não gosto de falar sozinha, então, eventualmente, as pessoas... Isso também é informal, nem doutora, nem senhora, nem professora, nem nada disso, né? A única pessoa aqui que é professora é o professor Eliseu. O resto aqui é ele aí. Então, eu acho que vale a informalidade e vale também quem tiver aquilo que quer acrescentar, né, pela oportunidade, né, pedir a palavra e você conduz como você quer fazer. O que o Edson me disse é que eu iniciasse o tema para a gente trazer a instrução. A instrução normativa, quando saiu, a instrução normativa, ela já me assustou, porque ela tem tantas ilegalidades, né? É um ato infralegal, mas é cheio de ilegalidades, porque
ficou muito longe da Lei 14.789, que modificou, né, o JCP. Só para uma introdução, para a gente colocar, como você bem disse, estamos de novo vendo o mesmo assunto, o JCP vem sendo perseguido há muito tempo, né? Não é de agora, assim que foi introduzido, logo depois apareceram diversos projetos de lei no Congresso Nacional com o objetivo de revogá-lo, de restringi-lo. Ele sobreviveu e, por fim, apesar de todos os ataques que ele sofreu, ele acabou sendo até mesmo adotado em outros países, no meu caso da União Europeia, que adota o tal do ACE, né, que é o Alliance on Corporate Equity. Então, ele se mostrou um instrumento útil e eu, particularmente, não consigo ver muita diferença entre um empréstimo de terceiros e um juro sobre a conta capital, quando pago para os sócios. Me parece que eles têm a mesma natureza, é capital que está sendo financiado, mas nem todos vêm dessa forma, né? Daí os projetos de lei que tentavam revogá-lo. Então, a questão importante é que, quando saiu a Lei 14.789, só para fazer uma reprise aí do assunto, a lei alterou o artigo 9º da Lei 9249. Se eu não olhar para vocês, desculpem, é só para eu olhar a legislação que está aqui do lado e não me perder. Então, alterou o artigo 9º da Lei 9249, especialmente nos itens de patrimônio líquido que permitiriam o cálculo, sobre os quais são calculados os juros que são pagos aos sócios. A questão interessante que se coloca muitas vezes é se o juro é calculado sobre o capital ou sobre o patrimônio líquido. Todos os dois são do sócio, né? É uma questão de alocação dentro dessa conta, né, chamada patrimônio líquido. Todos eles o são, né? Daí isso é uma conta até reservada. O que pode, na origem, possivelmente trazer questões para interesse, né, do fisco, se a conta que ali está é uma conta que foi tributada ou não foi tributada. Se ela é capital, obviamente que ela nunca foi tributada, ela entra sem transitar em resultado, mas existem verbas que entram no patrimônio, não transitam em resultado e, eventualmente, podem não ter sido tributadas. É isso que muitas vezes chama a atenção do fisco. Então, o que ele faz quando ele altera o artigo 9º, que é a base de cálculo do JCP? Ele, em primeiro lugar, ele coloca, né, como uma restrição importante, ele diz que as reservas de incentivos fiscais, ele autoriza calcular o juro sobre o capital social integralizado, ou seja, tem que ter havido um fluxo de recursos, né? As reservas de capital, que estão nos artigos tais, que são aquelas chamadas reservas de ágio, que é o sobrepreço pago quando se vai aportar recursos em relação às ações emitidas, e ele veda as reservas de incentivos. Quando ele vai tratar de reservas de lucros, ele se excepciona a reserva de incentivo fiscal, a lei excepciona. Aqui me parece que, desde a lei, a gente depois vai na instrução normativa, já existe um equívoco, porque a reserva de incentivo fiscal ela foi criada para atender exatamente os incentivos, as subvenções para investimento que existem no país. E o que ela faz? Ela apropria uma parte desses lucros para poder atender o incentivo fiscal e reserva e coloca nessa reserva. O que não impede que essa reserva seja depois capitalizada ou até mesmo distribuída, desde que se pague o tributo que não foi pago na origem, quando foi usada a subvenção. Então, excluir essa reserva de lucros me parece que é um viés que não se coaduna com o Instituto, porque eu não entendo que esse Instituto seja um instituto meramente fiscal. Eu acho que ele é um instituto de origem societária, tanto que existem efeitos que as normas contábeis e societárias dão para ele, e ele terá efeitos tributários se eu entender que deva usar a reserva de incentivo de uma maneira diferente, por exemplo, no caso aí do JCP. Então, me parece que essa questão é uma questão que a gente vai voltar outra vez, mas já na lei já me chamou a atenção. Anteriormente, eles reportavam a conta de prejuízos acumulados, agora ele coloca lucros ou prejuízos acumulados. Na verdade, não existem lucros ou prejuízos acumulados, né? O que existe é uma demonstração de lucros e prejuízos acumulados. As contas, existem só prejuízos acumulados, os lucros não podem se acumular. O princípio contábil, né, o princípio societário, é que tudo seja distribuído. Então, colocar lucros ou prejuízos aqui acumulados, me parece que também
também há uma certa confusão com a própria conta de lucros ou prejuízos econômicos, com a própria demonstração de lucros ou prejuízos. Então, isso depois eu queria também voltar. Me parece que aqui houve alguma questão também a ser debatida, mas a gente vai na instrução normativa. Depois, o parágrafo 8º continua sendo, para mim, apesar da instrução normativa, ele continua sendo uma figura interessante para mim. Ele diz que não envolve um efetivo ingresso, não podem ser consideradas as variações positivas no patrimônio que não envolvam um efetivo ingresso de ativos na pessoa jurídica. Eu fiquei preocupada com esse elemento, porque eu não sei se é meramente uma variação cambial ou uma variação monetária, porque, no geral, ingresso de ativo vai existir, né? Ingresso ou decréscimo, pode ser moeda ou pode ser bens, né? Aqui existe também uma questão interessante que está previsto aqui, olha, também, eventuais lançamentos contábeis redutores efetuados em rubricas de patrimônio líquido não podem afetar o cálculo. Essa norma aqui do artigo 8º, do artigo 18, parágrafo 8º da lei, ela foi inserida porque algumas entidades usaram a conta de ajuste de avaliação patrimonial, debitando e creditando para eliminar certos efeitos. Isso chegou até mesmo no CARF. Então, colocaram na lei essa norma com a finalidade de criar uma restrição para o uso dela como elemento de base de cálculo. Deixando esses comentários da lei, vamos diretamente agora para a nossa instrução, que é o que nos reuniu aqui hoje. Bom, a instrução normativa, num primeiro momento de leitura, ela acaba não estando alinhada com a lei. Essa é a primeira coisa que a gente vai ver. Então, vou fazer alguns comentários em que, efetivamente, nós vamos observar que ela muda a instrução normativa 2201, ela muda a redação e o contexto da lei. Então, a gente tem uma alteração de lei por uma via indireta. Então, esse primeiro comentário diz respeito a essa ilegalidade, é uma ofensa à Constituição Federal, porque a lei matriz tem que ser observada nas normas infralegais que a regulam. Então, aqui a gente tem uma mudança em algumas situações que eu vou comentar, e é um fato relevante, que isso pode ensejar algum problema, alguma discussão futura, e acho que até vai ensejar mesmo. Então, o que ela tem de interessante na 2201? Porque ela altera a Instrução Normativa 1700 de 2017, que cuida da apuração do lucro real. Então, vamos para alguns aspectos interessantes. O primeiro aspecto interessante é o aspecto da base de cálculo. Ela, em alguns momentos, se restringe efetivamente a copiar a lei. Então, o primeiro tópico que ela trata é capital social integralizado. Esse capital social integralizado, ele objetiva trazer para o contexto, já na lei, para o contexto de cálculo do JCP, apenas verbas que tenham efetivamente se integrado ao capital social. Eu vejo um equívoco nisso, porque é capital tanto que está na conta capital, quanto certas verbas que estão destacadas. É o caso daquelas reservas que a gente chama, né, de ágio, que elas são utilizadas para aumento de capital, mas não vão diretamente para lá. É um sobrepreço que se pagou e o destino é ser capital. Então, o capital social integralizado, ele não necessariamente está na conta capital. O integralizado, na minha visão, diz respeito a fluxo de recursos. Se o fluxo de recursos foi atendido, se está capitalizado ou não na conta capital, me parece que seria relevante. Então, essa é uma primeira questão que já aparece na lei, mas vai aparecer na instrução repetida também. Quando ele vai falar que reservas de capital podem ser base de cálculo da instrução do JCP, ele o faz de forma adequada porque ele está se referindo a reservas de capital que estão associadas com ágio, então me parece que aqui também está adequado. Quando ele fala de reserva de lucros, exceto a reserva de incentivos fiscais, eu começo a ter dúvida.
Primeiro porque houve uma mudança com a Lei 11.638, em que os incentivos fiscais são contabilizados, as subvenções auferidas, recebidas, elas são contabilizadas em conta de resultado, e depois apropriadas numa reserva chamada de incentivos fiscais. E o CPC, se a gente vai na origem, no IFRS, eles fazem uma referência a países que adotam esse sistema de subvencionar. Então, para esses efeitos, então, se registraria a subvenção como lucro, ele transita na conta de resultado, em princípio seria tributado, é lucro, vai ser tributado, e só não será se cumprir certos requisitos, como estar na reserva de incentivos, não ser distribuído, estar apartado. Então, quando a norma fala que a reserva de lucros representada por incentivos fiscais, ela não pode ser utilizada como base de cálculo, isso pode não ser uma verdade absoluta. Eu já vi empresas que optam por não usar os incentivos fiscais de alguma maneira, e elas acabam tributando e depois não reservam para efeito de cumprir as demais regras. Então, essa é uma restrição que me parece que não se coaduna com o mundo moderno. A despeito da subvenção hoje em dia estar retratada apenas num crédito fiscal, que é o que o Eric falou, que é a primeira parte da lei, na 14789, da instrução normativa, não, na instrução não, da lei, essa reserva, essa subvenção agora, ela é apenas um crédito. Isto é um cálculo que é extracontábil. Então, na contabilidade, o que eu tenho é lucro tributado, reserva de incentivos fiscais, e a subvenção vai ser objeto de um crédito específico que o poder público vai me dar, o qual não vai ser tributado também. Então, eu acho que hoje, por essa diferenciação de tratamento, em que o crédito aparece como um controle extracontábil, digamos assim, né? Um controle fiscal de apuração. E na contabilidade eu tenho lucro e reserva, me parece que não autoriza, não é o suficiente para autorizar que a reserva de incentivo fiscal seja excluída. E veja, não é dizer que não se pagou tributo sobre isso. Se paga tributo, sim, e depois se tem o direito a um crédito fiscal, que, aliás, nem cobre todos os tributos, vai cobrir só o imposto sobre a renda mais o adicional. Então, esse é um primeiro fato que me parece que ele que extrapolou de qualquer conceito, né? Já estava previsto na lei, mas que, para mim, extrapola de qualquer conceito. Depois, a instrução normativa acaba copiando a lei no aspecto de lucros ou prejuízos acumulados, também trazendo a figura do lucro, que me parece estranha do ponto de vista contábil, porque a gente não tem lucro acumulado. Então, eu queria de novo enfatizar que eu vejo uma certa confusão entre a conta contábil de prejuízos acumulados, que essa permanece em patrimônio líquido, e lucros ou prejuízos acumulados como uma demonstração que se faz. Então, como eu tenho o balanço, né, demonstrações financeiras de balanço, eu tenho as origens para identificar, eu tenho fluxo de caixa, mas me parece que essa terminologia, lucros ou prejuízos acumulados, ela está inadequada aqui. Eu acho que esqueceram da contabilidade. Então, e isso vai dar outros efeitos mais na frente que a gente vai comentar. Aqui ele está repetindo a lei na sequência aqui das outras contas, né, que estão admitidas ou não, e é onde a gente vai encontrar de novo um problema aqui para se fazer um comentário importante. De novo na conta, no artigo, desculpem, é o inciso 5º do parágrafo 8º desse artigo 9º, artigo 9º, o artigo 18 da instrução. É de novo como quando ele repete que a reserva de incentivos fiscais, a conta de reserva de lucros de incentivos fiscais, ela, mesmo capitalizada, ela não permitiria o cálculo do JCP. De novo, eu repito que a gente tem um equívoco aqui. O fato de eu ter uma conta de reserva de incentivos fiscais para atender as demandas contábeis não significa que e tenha o crédito tributário lá do outro lado, não significa que esses lucros não possam ser computados nessa base. E mais, impedir que a reserva capitalizada ela não possa ser base de cálculo,
também me parece que é outro equívoco, porque houve fluxo de recursos, novamente, se foi feito algum tratamento, foi feito no crédito tributário, estou falando isso a partir do novo modelo aqui, né, que a gente tem. E em relação ao passado, a reserva também de incentivos, a partir da 11.638, sempre os lucros foram tributados. Então, aqui me parece que houve um equívoco, e ela não a lei não prevê, ela prevê que a reserva não seja base de cálculo, mas não prevê que ela, capitalizada, não possa ser base de cálculo, porque transformada em capital é uma outra natureza, né? Ela é diferente, deixou de ser reserva para ser contra capital. No passado, havia uma discussão muito grande em relação a certas reservas que retratavam, por exemplo, a reavaliação. A reavaliação, quando é feita num bem de ativo, eu aumentava o meu ativo e eu criava uma contrapartida de reserva. E elas se encontravam de tal forma que na contabilidade elas eram zero, porque à medida que eu depreciava, eu realizava a reserva. E isso era objeto de tributação. Então, se a reavaliação não era tributada no momento número 1, ela o era ao longo da depreciação do bem. Portanto, ela era neutra, não haveria nenhuma razão para, se capitalizada, por exemplo, ela, pelo menos na parcela que já tivesse sido realizada, para ela não ser base de cálculo do JCP. Mas sempre houve algum questionamento em cima da reavaliação. E o fisco, numa resposta à consulta, valeu-se desse conceito antigo para responder a um contribuinte que foi perguntar se a reserva de incentivos fiscais deveria fazer parte ou não do cálculo do JCP. Quando a gente pergunta, a gente se dispõe a ouvir tudo. E é claro, eles falaram que não. E aí transcreveram a solução de consulta aqui. Mas eu quero alertar que isso não está na lei. Então, é mais um aspecto que me parece que é de ilegalidade. Então, eu chamo atenção para isso também. E essa certa confusão que foi criada com a conta de lucros e prejuízos em relação também à demonstração financeira, à demonstração de lucros e prejuízos. E vejam no inciso 6 também da instrução normativa do artigo, não sei que artigo eu estou aqui, mas ela está dizendo o seguinte, no inciso 6º, ela está dizendo que a conta de lucros acumulados, ela é aquela apurada no decorrer do exercício social antes da destinação. Eu não imagino que haja uma conta de lucros acumulados no decorrer do exercício. Ela está no patrimônio líquido, né? Se houvesse uma conta de lucros acumulados que não existe mais, ou de prejuízos, ela está no patrimônio líquido. Ela nunca estaria no exercício social. E aí, quando ele diz isso, me parece que ele pretende, através disso, considerar para todas as finalidades a conta de lucros, ou os lucros apenas do ano, para efeito de cálculo de JCP. Com isso, afastando cálculos sobre lucros de exercícios anteriores. E isso vai ficar mais explícito mais na frente. Por que isso? O fisco nunca aceitou o cálculo do JCP acumulado, que muitos chamam de retroativo, e para mim ele é acumulado mesmo, porque eu só calculo o juro no momento em que eu paro para fazer o cálculo, né? Então, ao longo do tempo, ele é um fluir constante, e ele, enquanto eu não parar para dizer se eu vou pagar, se eu vou capitalizar, o que eu vou fazer com juros, se eu vou, ou vou perdoar, não tem ainda, eu não sei quais são os juros, então eles se acumulam, os juros acumulados, inclusive, é o título que o Pontes de Miranda dá para esses juros que ainda não foram devidamente pagos. Quando são pagos, aí eles que são definidos. Então, eu vou acumulando o custo-benefício do dinheiro, eu vou acumulando a perda, né, de substância ao longo do tempo, por isso que eu remunero o sócio. Então, lucro acumulado, juros acumulados é o nome adequado, nem retroativo é isso, não existe, porque ele só é calculado naquele momento. Ninguém, eu tinha um juro de X no dia tal, mas eu não paguei. Então, você não tinha, você tem hoje, eu calculo no momento que eu vou pagar. Então, esse inciso 6º aqui, o que me parece, de verdade, é que quando ele fala de lucros acumulados no período, ele nada mais quis dizer que impedir que a gente utilize lucros de períodos anteriores, ou seja, aqueles que não foram a base de cálculo de JCP. Então, é a tese que foi parar no STJ e que a gente já sabe que o STJ já falou que é possível remunerar os juros acumulados, então, remunerar por juros acumulados. Então, essa me parece que é também uma tentativa de eliminar o instituto
sem usar a lei. Então, eu vou impedir, vou contrariar a decisão do STJ e vou impedir que você calcule sobre qualquer outro lucro que não seja do período. Então, me parece que aqui é preocupante, né? O que mais que ele fala? Aqui ele fala, tem o inciso seguinte, sétimo, né, aqui da instrução normativa, ele está dizendo que não serão consideradas as contas de patrimônio líquido previstas no inciso de 1 a 5 do caput, não serão consideradas as variações positivas decorrentes de atos societários com as seguintes características, entre partes dependentes e que não envolvam o ingresso de ativos na pessoa jurídica. Essa determinação ela era um pouquinho nebulosa na lei, ficou mais clara aqui. Agora, de qualquer maneira, o que ele considera aqui é que atos societários que não envolvam fluxo de recursos, me parece, né, e sejam meras metodologias contábeis, eles não serão admitidos para efeito de, embora registrados na contabilidade, eles não serão admitidos para fins de cálculo de JCP, especialmente quando envolvem partes dependentes. Aqui a gente tem algumas práticas para lembrar. Se a gente lembrar, por exemplo, a incorporação de ações. Na incorporação de ações, a gente acaba incorporando, né, incorporando as ações e a sociedade das ações incorporadas vira subsidiária daquela da incorporadora. E aqui a gente não tem fluxo de recursos, mas as partes, quando fazem essa incorporação de ações, as partes valorizam. É claro que é mercado, ninguém vai colocar o seu patrimônio se ele não tiver mercado. E desse movimento vai nascer necessariamente, na metodologia de equivalência patrimonial, vai nascer um ágio para a sociedade, para os sócios que estão lá para cima, para a incorporadora. Então, com isto, eu acho que é o que se tenta vetar, é que a simples prática de uma metodologia contábil não pode ensejar um lucro suscetível ou um aumento patrimonial suscetível de envolver o cálculo de JCP. Então, esse daí é outro aspecto interessante. Também eles vetam uma figura interessante e que apareceu também, aparece na lei, e que surge só por conta de um auto de infração em que o contribuinte trabalhou com débitos e créditos na conta de ajuste de avaliação patrimonial. E então, ele debitou e creditou e conseguiu eliminar certos efeitos negativos. Com isso, o patrimônio acabou não sendo afetado, até porque a conta de ajuste de avaliação patrimonial, como não é uma conta que receba lucros realizados, ela é contrapartida especialmente de avaliação de instrumentos financeiros a valor justo, e o valor justo pode não estar realizado ainda, só vai se realizar, né, no momento de uma eventual negociação. Então, essa conta se prestou a receber esses elementos. E aí o contribuinte, quando autuado, disse, olha, essa aqui é a conta que eu usei para fazer os meus ajustes. Não deu nenhum resultado negativo no CARF. Porém, o que aconteceu é que e nem a CVM teve qualquer pronunciamento contrário, mas o que aconteceu é que agora, tanto a lei quanto a instrução normativa vetam esses movimentos tendentes a reduzir resultados negativos ou ocultá-los de alguma coisa, de alguma forma. Quando nós falávamos de operações que não têm, que são operações que obedecem metodologias contábeis e podem não ter fluxo de recursos, entrada ou não, eu fazia um exercício pela lei de que operações seriam essas, e a única que eu entendia que fosse suscetível de questionamento era a incorporação de ações, por exemplo. Mas na instrução normativa, e até de uma forma adequada, eles dizem que os atos societários incluem aqueles relativos ao aumento de capital integralizado em bens, direitos, incorporação de ações, fusão, cisão e incorporação. Ou seja, eles admitem a incorporação de ações. O que pode ter problema seria uma incorporação de ações entre partes dependentes, que é no conceito da própria lei 12.973, o que são entidades dependentes, que então são aquelas que são usadas para efeito de equivalência patrimonial, de ganhos e perdas, de ágios e deságios. Então, esse daí é um outro aspecto interessante, né? Que mais que ele tem aqui?
O que confirma, para dizer para vocês, que o nosso base de cálculo não pode contemplar juros acumulados. É o parágrafo 4º, que diz que a dedução dos juros sobre o capital próprio só poderá ser efetuada no ano calendário a que se referem os limites de que tratam o artigo, o inciso 1º do parágrafo 2º do caput. Então, aqui é claro, aqui tem uma declaração claríssima de que os juros acumulados não podem ser deduzidos. A minha pergunta aqui para os senhores é a seguinte: se o STJ considerou que era suscetível de apropriação, que era suscetível de aproveitamento, o que eles nem chamam de acumulados, eles chamam de retroativos, que na minha visão não é correto, mas, enfim, é o instituto do que estamos falando. Me parece que essa determinação da instrução normativa, sem haver uma previsão na Lei 14.789, ela é absolutamente ilegal. Mas é a posição da Receita Federal. Então, eu imagino que essa determinação vai, além de contrariar a decisão do STJ, que ela também não está obrigada a aceitar, se fosse talvez em uma repercussão geral, ou um repetitivo, no caso do STJ, um repetitivo, ele não está obrigado a aceitar a Receita, me parece que isso vai gerar só um efeito. Os fiscais estão adstritos às determinações das instruções normativas, então, numa fiscalização, é óbvio que os juros acumulados não vão passar. E aí nós vamos ter que ir ao judiciário. E me parece que esse movimento dessa instrução normativa vai aumentar o chamado contencioso tributário, tudo o que o CNJ está trabalhando para reduzir. Então, a gente tem uma medida em sentido absolutamente contrário. Digamos, né, essa dificuldade que a Receita tem de aceitar essa tese, me parece que acaba complicando a vida de todos os cidadãos. Agora, cada um que fizer isso já sabe que, se autuado, pode até passar pelo CARF para ver se acontece alguma coisa, mas me parece que eles serão obrigados a seguir a instrução normativa, né? Essa, pelo menos, é a minha primeira visão. Então, aqui talvez a gente tenha, para aqueles que gostam de uma discussão ou de uma polêmica, já alguma ação para ser tomada em função de uma medida absolutamente ilegal de instrução normativa. Eu acho, né? Também não sei. Mas depois quero ouvir vocês. Ninguém está pedindo a palavra por enquanto, Eric. Estou falando aqui sozinha, hein? Não se preocupe, não, que eu estou com anotações aqui que eu vou comentar muitas das coisas, e aí depois aí a gente anima a discussão. Então, tá bom. As demais determinações da instrução, essas me parece que são eu acho que são, pelo menos as que eu anotei, que me parece que seriam mais contundentes, né? Estraçalhar a contabilidade, acabar com o JCP acumulado, a possibilidade, né? E fazer umas certas confusões entre as contas e as demonstrações que as sociedades têm que fazer. Mas me parece que o resto é uma repetição da lei, né, da legislação e de instruções anteriores. Mas eles conseguem, com essa instrução normativa, me parece, capturar o que há de mais importante, né, do que se discute hoje. Há uma tentativa de reduzir o efeito, né, substancialmente do JCP. E o maior efeito que a gente consegue vislumbrar, para quem ainda não fez, porque acho que todo mundo saiu correndo com as preocupações e talvez já tenha distribuído, né, os juros acumulados, mas para quem não fez, é um elemento importante para verificar que isso aqui daqui para frente deve passar a ser desse jeito. Isso é válido a partir do 1º de janeiro de 24, e me parece que e obriga todas as entidades, todos aqueles que estão submetidos à legislação do imposto sobre a renda, né? Então, obriga todas essas entidades, com base no lucro real, todas as entidades a segui-la. Então, essas me parecem são as questões mais importantes, lembrando sempre que os novos padrões contábeis, eles obrigaram, estava conversando isso com o professor antes da gente começar a sessão, eles obrigaram as pessoas a estudarem um pouquinho de contabilidade, o que nos leva a exigir que, se adotamos os padrões, que a Receita Federal também os cumpra, né, na parte contábil. Se ela tiver restrições, que isso seja regulado através de lei, mas não através de instrução normativa. Acho que esses são os primeiros comentários que eu faço, Eric. Obrigada pela atenção aí de todos.
Doutora Elidia, muitíssimo obrigado pela sua fala. Até a gente tem que dar uma parada para pensar, que é muita coisa, né? É muito. E eu achei engraçado, eu vou de trás para frente, eu vou fazer alguns comentários. A senhora falou, é só isso. É só isso, é tudo isso. Quer dizer, tudo, é absolutamente tudo o que está na lei e na norma, né? Quer dizer, em cada uma das linhas tem. Então, o só isso é tudo isso, né? Uma coisa muito, muito interessante. Essa situação, esse instituto do JCP sempre me causou uma certa estranheza da forma como ele é tratado, como ele é calculado. Aqui eu não vou entrar na questão da origem dele para ajudar a suprir os efeitos do fim da correção monetária. Depois a gente deixa para o professor Eliseu relembrar a todos nós essa questão. Mas a primeira coisa que sempre me causou estranheza, e aqui não tem nada a ver com a instrução normativa, mas eu não posso deixar de comentar, é que é o seguinte: você tem juros sobre capital próprio e ele é limitado ao lucro do exercício, lucros acumulados e reservas de lucro. Peraí, é juros ou não é juros? Não- Então, como é que você pode limitar o pagamento de juros à existência de lucro ou à existência de lucros acumulados e reservas de lucros? Ou é juros ou não é juros. Quer dizer, não faz sentido você. Não faz sentido econômico, assim. Não estou falando em termos jurídicos ou contábeis, assim, não faz sentido racional econômico você falar: olha, a empresa pode pagar juros sobre o dinheiro dos sócios ou os recursos dos sócios que estão nela aportados. Mas esses juros. Não, é esquisito isso, né? Imagina só, você pega dinheiro do banco, aí o banco fala assim: não, mas você só me paga juros se você tiver lucro, e se você tiver lucro acumulado. Se você não tiver, você não paga, tá? Porque aí os juros não ensinam. Então, assim, já começa por aí. Já começa por aí. Eric, só um ponto, é por isso que é dividendos, né? Por isso que ele flerta muito mais com dividendos do que com juros. Então, ele perde a sua característica de juros e ele ainda perde a sua função original de ajudar na redução dos efeitos do término da correção monetária, que, aliás, esses efeitos continuam por aí, né? A inflação não acabou, como muitos querem entender, ela não acabou, ela é baixa, mas ainda geram efeitos muito grandes. Mas isso é outra conversa. Mas, Mas que, oi? o Gabriel falou uma coisa interessante, são juros, é verdade. Para efeitos contábeis, para efeitos societários, isso daí é um dividendo que a gente fala que é tributado na fonte. O que a gente está tratando é do efeito desses juros que a gente acha uma rácio, porque o dinheiro do sócio está lá, o dinheiro do sócio tem que ser remunerado e por aí afora. Essa foi a rácio da criação da norma, mas Isso. essa é a realidade. E que o mundo continua girando com inflação, sem inflação, com É, dinheiro caro ou não, continua. também você paga para o banco. Qual é a diferença? Você pagar juro para o banco ou pagar para o sócio? Também não A existe. diferença é que o do sócio é limitado, o do banco não. E, Gabriel, temos que lembrar também que isso aqui é dedutível do dividendo mínimo obrigatório. Portanto, ele faz parte dos dividendos, né? Quer dizer, você depois chega lá na frente: vou distribuir dividendos. Peraí, mas já paguei juros sobre capital próprio, então vou tirar isso aqui do. É realmente uma confusão de conceitos que são esquisitíssimos, né? Mas eu queria fazer alguns comentários aqui em relação a tudo que foi dito, algumas coisas. A questão do capital integralizado, né? Me pareceu na leitura da norma que o capital integralizado é assim: não, peraí, eu faço uma autorização de capital, não, eu quero ter lá 10 milhões de capitais, integralizo 4 e deixo 6 a integralizar e vou querer calcular o juros sobre o capital próprio sobre o capital. Mas contabilmente, esse capital não integralizado ele não existe. Se eu coloco um capital de 10 milhões e eu não integralizei ele, eu tenho um redutor de capital. Então, me parece que isso é uma tentativa de, não, peraí, o cara que se ele não integralizou, ele não pode colocar, mas contabilmente, se fosse considerado patrimônio líquido, isso já estaria lá, por definição, contabilizado. E Ele aí já é Eric, ele já é um redutor por natureza. Você está já é o certo. redutor por natureza. Tem mais um elemento.
também que para a gente ponderar. Você sabe que na lei societária o sócio inadimplente tem você pode executá-lo para que ele complemente o capital que ele não complementou. Então você fica dividido entre o direito que a sociedade tem de cobrar dele e os outros sócios, né, e esse redutor. É por isso que você tem razão, é um bicho misto aí, a gente nunca sabe muito bem. E aí Então eu vocês jogo uma acham outra. que seria uma. Desculpa, Eric, só para. Vocês acham que seria uma redundância, então, eu Eu dispor acho. que. Porque Ainda, se então, o humano já está lá dentro. Eu acho que é uma é, redundância. é um É. bom ponto. Então, na lei antiga, eu não poderia considerar o capital subscrito também, porque ele só falava capital social, a lei antiga. Então, Naturalmente, já. aí é uma interpretação, né? Porque você também pode. Não, se é capital social, é capital social. Se tem alguma redução, se tem ação em tesouraria, se tem um monte de coisa reduzindo isso daí. Por isso que aí começa o final da crítica, que é o seguinte, pô, é patrimônio líquido, ponto. É juros e é juros sobre patrimônio líquido, acabou. Não, não tem que ficar com muita. Tudo bem, reserva de reavaliação, até concordo tirar daí, porque a reserva de reavaliação ela é um. Mas a gente nem faz mais reserva de reavaliação, né? Nem tem mais. Então isso daí me parece uma coisa. Mas eu acho. E o AFAC? Que não é capital ainda, mas será capital. Eu estou falando daquele AFAC mesmo, não aquele AFAC mentiroso, fingido, que é um empréstimo a título de AFAC para não pagar IOF Não, o AFAC mesmo. Quer dizer, você tem uma. Imagina, por exemplo, a situação de uma startup que está lá botando capital e vai fazer o ajuste de todo o capital que for ser colocado no final do ano, porque não dá para você ficar fazendo um ato societário a cada dinheiro que se coloca dentro da empresa. Esse AFAC ele está fora, né? Mas ele é recurso aportado e está dentro do patrimônio líquido. Mas esse AFAC fica fora dessa base de cálculo. Me parece estranho essas regrinhas. A reserva de incentivo fiscal, mesmo que capitalizada. Eric, a favor do seu comentário, também a sociedade tem todos os instrumentos para executar o sujeito que fez o AFAC e chamado a capitalizar, não capitalizou, por exemplo. Se não capitalizou, né? E aí, de novo, mas se ele fez o AFAC, mas não colocou o dinheiro, então vai estar como redutor também. Né? Então, Entrou, né? Também não entrou se nada. não entrou, não entrou, né? E vai estar como redutor. Mas a reserva de incentivo fiscal é outra coisa estranha, porque o incentivo, a reserva de incentivo fiscal é um recurso do sócio, que o sócio tem o direito de levar esse recurso embora, desde que ele tribute. O problema é É, dele, né? é lucro É hoje em dia. lucro. É lucro. É Agora isso. sim, o governo vai dar um recurso, dar a possibilidade desse sócio, desse acionista, ter um extra por conta do incentivo fiscal, aí depois vai lá numa outra lei e diz: não, isso aqui não conta como recurso. Assim, não tem lógica. Não tem lógica. E, Eric, como eu ponderei, o cálculo do crédito, no caso agora dos incentivos fiscais, é algo extracontábil que você vai fazer só para as finalidades fiscais. Então, não afeta a minha contabilidade. A reserva de incentivo é íntegra, ela está lá, foi lucro tributado. Foi lucro, tributado ou não, dependendo do que foi feito, né? Quer dizer, ele passou pelo processo de tributação, né? Ele É passou. tributado, porque depois o crédito você faz a parte, né? Você tem que ter Isso. tributado. Ah, sim, sim. Agora sim. Eu estou falando agora, estou Isso. colocando nos termos de hoje. Uhum. Agora sim, agora sim. O que, aliás, abrindo um parênteses, eu acho isso um pouco de uma maluquice, né? E acho, assim, uma certa tributação da União sobre os estados. O cara faz o incentivo de ICMS. Eu ganho 100 de incentivo de ICMS, tem que pagar 34%. Estou pegando 34% do estado dando na mão. Né, que é? Tô tirando 34 do Nunes e dando pro Lula. Isso não. Ou tira com a outra, é isso mesmo. Isso. E o pior é que assim, eu não tiro uma mão e tiro com a outra. Eu tiro uma mão, eu dou com a mão do Estado e tiro com a mão da União. Então eu estou mudando isso daí, estou tributando um negócio que, na verdade, é o Estado. Para mim, isso ainda não entrou na minha cabeça, mas isso é uma outra questão. É difícil. Outro ponto, né? A questão do lucro acumulado, eu acho que o que eles quiseram, que eles tentaram atingir aí, é no caso daquelas empresas, né? Porque o Instituto da Obrigatoriedade da destinação do lucro
do período, se não me engano, sabe, é para o professor Eliseu, o único professor entre todos nós, pode me ajudar nisso daí. Pelo que eu me lembro, isso é uma instrução da CVM, e ela é válida obrigatoriamente para as empresas de capital aberto. Então, as empresas de capital fechado, elas não precisam obrigatoriamente destinar o lucro, ela pode reter essa conta de lucro acumulado. O que não me lembro recentemente de ter visto. Todo mundo tem feito essa destinação e seguido isso. Mas acho que eles tentaram pegar esse lucro que não foi destinado ainda, mas gera todos esses efeitos. E o que eu não destinei anteriormente? Não entra, né? É, é, Mas a lei Mas isso está aí, societária tá lá. não tem essa conta. Não é, a lei societária não contempla lucros acumulados. Para limitada também não? Eu acho que para ninguém. Eu entendo que na lei das SA fechada está subordinada, igualmente à aberta. Concorda, doutor Elite? A Eu limitada ia falar depende. isso. Eu interpreto, até é bom a senhora me corrigir aí. A limitada, se ela tivesse submetido à lei das SAs para todos os fins, incluiu isso. Se ela não tivesse submetido, aí eu acharia que ela está fora. tá. É uma realidade, mas aí a gente tem nuances, então, né? Depende do tipo. E depende da circunstância que a sociedade está envolvida, mesmo uma limitada, se você for ver isso, lembrando meus tempos de auditoria, dependendo de você estar num contexto de grupo, por exemplo, você é obrigado a seguir todas essas práticas, né? Aí, Então, é uma questão complicada, mas a lei societária não escreve, e veja, as regras contábeis na origem estão na lei societária, né? Depois é que a gente vai para as outras. Ela tirou a conta de lucros acumulados, pode olhar que não existe mais. Eu me pauto nisso, não sei. mesmo para as SAs fechadas, dois acionistas, seja lá o que for. Concordo. Perfeito. Agora, eu queria fazer só uma consideração, até a presença do professor aqui é importante. Eric, uma coisa que me ocorreu também, e eu até escrevi isso num artigo sobre essa JCP, tem sociedades que fazem chamados balanços intercalares. Então, ele tem um balanço instituição financeira, por exemplo, no meio do ano, né? Então, essas empresas que fazem esses balanços, elas muitas vezes são demandadas a fechar a conta de resultado, vou usar essa expressão. E aí o resultado já sobe para o patrimônio líquido ao longo do ano. Então, talvez nessa circunstância, o professor que me ajude, isso pudesse ser chamado numa demonstração de lucros acumulados como lucro acumulado, não como conta de lucro, porque não tem. Então, essa é uma pergunta importante. E se eu estou no meio, eu estou numa empresa que eu levanto um balanço intermediário de junho, como são as instituições financeiras, ou qualquer outro mês que eles tenham, que você pode fazer até 3, 4 balanços intermediários, se quiser, desde que feche as contas. Nesse caso, me parece que eu tenho um lucro acumulado no período, no ano calendário. É isso, professor? Isso. Totalmente de acordo. A lei está regulando a demonstração do final do exercício social. Que é o que acontece nos ITRs de todo mundo, né? É isso. Todo mundo que faz ITR passa por isso. Não há destinação do lucro nos intermediários, até porque não tem assembleia para deliberar isso, né? Não A tem. assembleia delibera a destinação sobre o balanço anual, né? BDF. Não, pode haver distribuição sobre Poderia dividendos ter, intermediários. pode Não, pode ter. haver a antecipação, né? É que tem um dividendo, Eric, que chama intercalar, e esse dividendo intercalar é a conta de resultados do passado, não é do resultado do período corrente, né? Então, do ano passado, por exemplo, você pode Ah, pegar. É sim. comum ser isso, né? E você pode ter também os dividendos que você paga como antecipação do dividendo futuro, né? que Mas isso tudo vai ser aprovado lá na frente pela Assembleia. Você paga hoje, depois a Assembleia lá na frente fala, não, aquele lá que pagou lá atrás, vamos deduzir aqui, você refaz o cálculo, né? eles chamam de antecipação, é só por conta da aprovação final, porque ele nem pode Exato. antecipar se tiver base de lucro para fazer a distribuição, né? Essa é outra questão. Mas, veja, nesse caso, professor, essa seria uma situação de lucro acumulado ao longo do ano? Acho que também não, é demonstração, né? Não é conta. Oi? Você está no mudo.
Acho que apertou o botão errado. Agora ele sumiu. Colocou a imagem no mudo. Não ouviu. Mas essa é uma questão que pode surgir. É. Desculpe, eu me atrapalhei aqui com o negócio, eu fiquei alguns segundos fora. Era alguma coisa comigo? Eu estava lhe perguntando, professor, nesses casos de balanços intermediários, se esses lucros apurados nesses balanços intermediários, eles tomariam essa conotação de acumulado no ano, porque eu me insurjo contra a expressão que eles usam, acumulado. Primeiro que não tem lucro acumulado, e dizer que o lucro que você pode pagar a JCP é o acumulado do ano. Então, é uma confusão estraçalhando a contabilidade e o direito societário também, né? Tá, eu talvez não. Primeiro, o dividendo sobre o lucro do próprio exercício, ele pode existir, mas há uma porção de precedentes legais, tá certo? Tem que ter autorização, normalmente estatutário, etc. Não, sei lá. Juros sobre o capital próprio, durante o período, está dizendo que ele também pode estar submetido a essa mesma regra se tiver devida autorização. Entendi. Não, ele está dizendo que o lucro acumulado é lucro acumulado do período que permite pagar JCP. E o lucro acumulado do período, a minha única hipótese seria de quem tem balanços intermediários, porque se eu não tiver balanço intermediário, eu não tenho lucro acumulado no período. Mas, É que mas na prática, o pessoal põe isso em reserva de lucro. Isso que é estranho, né? Porque na prática isso vai para reserva de lucro. A, 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 é, a, a, chama a atenção é que o legislador, porque mesmo que seja uma instrução normativa, tem um legislador, que ele não se prepare adequadamente em termos contábeis, em termos societários, para dar uma redação adequada para a gente ler. A gente é que tem que ficar interpretando uma coisa esquisita dessa. Essa que é a minha Exato, ponderação. exato. Concordo plenamente. Um outro ponto que eu anotei aqui, talvez seja o último, é em relação a aquelas variações no PL que não sejam ingressos na PJ. A senhora deu o exemplo da incorporação de ações, né? Eu lembrei de uma, na verdade, eu lembrei de duas. Uma delas é a incorporação reversa, que é um instituto meio jaboticabal, né? Porque para você fazer o aproveitamento fiscal do ágio, você tem que, por alguma razão que também até hoje eu não entendi, fazer uma incorporação. Aí você tem uma mãe, uma investidora, que tenha um PL, por exemplo, de 1.000. Aí você tem uma filha que tem um PL de 100. Aí essa filha, por qualquer razão, às vezes porque as licenças de funcionamento estão adquiridas, então, por qualquer razão, a de baixo incorpora a de cima. Eu tenho um PL de 100 que incorpora um PL de 1.000. Quando eu tenho um PL de 100 e incorporo o PL de 1.000, o que acontece? O PL de 100 sobrevive, eu crio uma reserva de capital aqui. Isso não gera, como é que é? Ingressos na PJ? Quer dizer, eu sou obrigado a fazer uma incorporação para aproveitar o ágio. Aí eu tenho que fazer essa incorporação por qualquer razão, de baixo para cima. Eu crio uma reserva de capital maluca porque eu tô com o peixinho engolindo o tubarão. E aí eu vou ficar com uma reserva de capital que pode ser argumentada que não tenha tido ingresso na PJ. Porque não foi um dinheiro que foi aportado. Isso daí não, essa reserva de capital ela não surge da capitalização, da entrada de recursos no capital social, no patrimônio líquido. Ela surge por uma questão contábil de que, na verdade, o que está acontecendo eu tenho um patrimônio líquido de 1.000 incorporando uma de 100, mas quando eu faço a de 100 incorporando a de 1.000, sobra 900. Então, eu acho que essa é uma situação que pode vir a dar problema, sim. E eu acho que talvez o que eles tenham mirado aí também são aquelas operações que uma empresa ela é controladora, aí ela compra mais um pedaço dessa empresa controlada. Então ela tem lá 60%, ela compra os restantes 40%, com ágio ou com compra vantajosa.
E isso não transita pelo resultado, isso não vira ágio, isso vai direto para o patrimônio, porque a norma contábil diz que isso daí é uma transação entre sócios, portanto não deve afetar o patrimônio. E tem tido muita discussão se isso gera ágio, se isso gera compra vantajosa, e eu acho, inclusive, que tem sido utilizado em algumas situações como planejamento financeiro, planejamento tributário de alguns, e aquele negócio interessante, né? Quando gera ágio, a Receita não quer deduzir porque não é ágil, mas aí quando gera compra vantajosa, a Receita quer tributar, porque aí é compra vantajosa. Então, eu acho que aí pegaram esse pedaço do patrimônio líquido, que também não é um problema de ingressos na PJ, né? Meio que nem a incorporação, como se isso não fossem recursos que estivessem transitando de lá para cá, né? Mas, Eric, no exemplo que você deu, a gente está falando de uma combinação de negócio, não tem combinação de negócio para fins, porque a filha a mãe está engolindo, a filha está engolindo a mãe. Então, é essa a tua hipótese. A mãe pode, Isso, eu já tenho, porque se eu já tenho participação, do ponto de vista contábil, eu não vou fazer mais nada de combinação de negócio, porque não tem aquisição de mais nada, de novo negócio, mas para fins tributários, eu vou usar a metodologia da equivalência patrimonial. Lembra, eu vou isso. apurar. Tem uma divergência entre o contábil e o fiscal. Então, no fiscal, eu vou reconhecer um ágio, ou seja lá o que for, mas para fins contábeis, não. Não sei, você está falando agora, eu não sei se é por diferença de metodologia que eles estão fazendo referência a não reconhecer isso. Não, porque, veja, pode não ter ingresso realmente nesse caso, pode não ter ingresso. Pode não ter ingresso, você surge uma reserva de capital. Então, mas agora, no seu caso, da mãe engolir, da filha engolir a mãe, veja, a gente vai ter que fazer certos ajustes no balanço, porque aquele capital que está subindo, ele já estava lá em cima, né? Aquele capital que Isso, tem a ver isso. com aquela sociedade já, não é? Então, realmente pode ser, eu não tinha pensado nisso, eu só tinha pensado na incorporação de ações que só vai metodologia de, nem é contábil, é avaliação econômica, porque ninguém vai colocar as suas ações sem receber no bolso aquilo que elas valem, então é isso que aparece na incorporadora, e daí vai gerar um ágio que quando olha o patrimônio da investida, ele é bem menor. Então, eu tinha pensado nisso, mas ele colocou a incorporação de ações como uma das operações protegidas, você viu? Se ele não Sim, tivesse tá feito, ali. E a incorporação normal também, né? também, ele Mas colocou a incorporação isso é outra de ações. maluquice. Incorporação de ação é recurso. Quando você está comprando uma empresa por incorporação de ação, é a mesma coisa que você comprar um carro novo pagando em parte um carro usado. Não tem dinheiro na transação, não tem pagamento. Eu acho que tem. É que Não, mas pagamento é dinheiro, né? aqui, Eric, a jurisprudência do CARF ela sempre caminhou para, além de negar a dedução do ágio antes da 12973, impedir que o contribuinte deduzisse o JCP sobre o valor que fosse aportado, que fosse esse sobrepreço do patrimônio líquido que gerava. Então, os auditores eles batiam em duas frentes, muitas vezes, né? Tanto negar a dedução do ágio também, quanto negar a dedução do JCP com base no capital inflado por conta de uma operação que eles entendiam ilegal. Então, na minha visão, Que loucura isso. até pelo fato, tal como a professora Elide falou, e a IN, né, trazer dessa forma, eu acho que a incorporação de ações ela foi uma das principais operações aí que eles queriam pegar, justamente porque Aí não pegaram, ficaram é, escrevendo. Então, mas é, pela lógica, eles querem pegar porque eles estão considerando que não há ingresso de recurso, que é o argumento que eles usavam lá atrás, é que você não que não é pagou isso correto. daí. Exato, que era o argumento que eles utilizavam para negar o ágio, dizendo que eu só poderia ter ágio quando eu tivesse pagamento de preço. Que é um absurdo, que não faz nenhum sentido também. Acho que aqui tem uma certa confusão, de novo, por parte da Receita Federal. Como eu disse, eles fizeram confusão de institutos contábeis, de institutos societários. Agora, eles fazem uma certa confusão entre elementos econômicos e elementos financeiros. Você pode não ter fluxo de recursos, que seria um elemento financeiro, mas você tem um fluxo econômico. O indivíduo está fazendo um negócio que vale bilhões com outro que vale muito menos. Então, vamos dar aí o equilíbrio, né, professor? Aqui é falta de entendimento de negócio. Ninguém faz um negócio no mercado se não considerar uma mais-valia nisso daí. Concorda, professor?
imagina uma incorporação reversa, como o Eric estava falando. Você está descendo caixa, você está descendo estoque, você está descendo imobilizado, você está descendo um monte de O recursos. patrimônio. E, na verdade, está descendo um patrimônio líquido lá em cima que também já existia e que lá em cima tinha direito à dedutibilidade, né? Tem essa ainda. Ou então você tem que fazer lá em cima o juros sobre o capital próprio na véspera de fazer a incorporação reversa, na parte do exercício, para depois descer e aproveitar lá embaixo. É muita formalidade necessária, né? E fazer acumulado, professor, porque se não fizer o acumulado, vai perder também, porque eles não querem reconhecer. Também, aí vai brigar, né, Eric? Aí vão brigar. Mas realmente eu achei essa instrução normativa assim muito carente de conceitos técnicos, né? Ela está difícil de ser entendida e vai ser perigosa para a gente, vai ser muito perigosa. Mas vamos lá, Eric. Não, meu último comentário que eu anotei aqui, que eu queria falar, foi a última coisa. Não, não, mas isso daí para a tentativa de redução da judicialização das discussões judiciais. Isso aqui vai totalmente contra essa linha, né? E é uma coisa assim que fica estranho, porque o que esse monte de regra, no fundo, quer dizer em termos econômicos, em termos de realidade das empresas? Se está no patrimônio líquido, talvez uma ou outra coisa, aí não consigo pensar na reserva de reavaliação, mas de resto, se está no patrimônio líquido, é recurso dos sócios. Então, por que os juros não podem ser sobre o patrimônio líquido? Ponto. O quanto. Isso eu não sei, precisaria fazer uma pesquisa, mas o quanto que esse monte de regra vai de fato mudar a tributação disso daí? O quanto que isso daí provoca realmente de diferença de fluxo de caixa você pode provocar uma diferença temporária de fluxo de caixa, você pode, mas no fundo, você criou um negócio que ele não tem nenhum sentido econômico, de tanto ajuste, é tanto ajuste, que não tem sentido econômico. É que assim, olha, você vou tributar seu lucro, mas a depreciação você não pode tirar. O que você pagar de internet, você não pode tirar. A água também não pode tirar do seu lucro. Você também não pode deduzir os seus custos do produto. Já não é mais lucro, é outra coisa, né? E com regras. Oi, olha a Ana Lúcia aí, tudo bom, Ana Lúcia? E com regras se ainda não fizessem sentido, mas fossem absolutamente claras e cristalinas, mas com coisas que estão aí, parece que para dar confusão. Então, isso vai contra essa visão de reduzir a judicialização. Só você reescrever a lei por instrução normativa já é um indício. Acho que a Ana e o Gabriel devem querer falar alguma coisa aqui, me parece. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Lídia, tudo bom? Mas o Gabriel está na frente ali, ele Por levantou favor, a Ana. mãozinha número 1. Pode seguir, Ana, por favor. Ah, tá bom. Bom dia a todos. Na verdade, assim, é só pegar esse gancho do comentário do Eric. A bem da verdade, quando veio na Lei 14.789 essa modificação da base de cálculo da JCP, ela veio numa tentativa de vamos eliminar a JCP, mais uma, né? Que a JCP é o nosso morto-vivo, Highlander, está ali sobrevivendo a uma série de ataques. E como isso não teria uma adesão, uma aprovação, eu confesso que eu vejo essa restrição como, bom, já que não conseguimos eliminar a JCP, vamos diminuir o valor passível de ser distribuído. Independente de uma lógica econômica, de se aquilo compõe o patrimônio líquido ou não, então, na hora que a gente diz expressamente não pode ser a reserva de incentivo fiscal, eu vejo muito mais nisso no sentido de, já que não conseguimos eliminar o JCP, vamos diminuir o valor dele, do que uma busca de uma lógica específica, né? E aí, na questão da litigiosidade... Essa que é a lógica, né? E aí, na questão da litigiosidade, veio essa questão de uma ideia de que existiriam
a medidas adotadas pelos contribuintes para inflar o patrimônio e aumentar a base de JCP de uma forma indevida, e isto não ficou claro na lei, e a instrução normativa também não conseguiu nos ajudar a identificar exatamente o que eles estão visualizando e que tipo de situações que vão ser consideradas como inadequadas para ser base de JCP. Né? Então, assim, eram esses comentários, e até aqui um pouco só, a gente falou muito em recursos, né? Mas a própria lei fala em que não implique em você acrescentar ativos de forma definitiva. Então, não precisam ser recursos, mas precisam ser ativos. Mas exatamente qual que é a operação que a norma vai coibir? Isso ainda permanece bastante obscuro para mim. Acho que abre uma margem aqui para muita discussão. E aí, um último comentário, tinha falado que era o último antes, mas enganei vocês. A gente tem visto aqui também que a discussão de algumas reservas que surgem por força das normas contábeis, então reservas ligadas, por exemplo, a stock option, esse tipo e outras reservas que surgem contabilmente, que a gente vem discutindo. Bom, essa reserva, aonde que ela encaixa? Ela é uma reserva de lucro? Ela está dentro, ela está fora? O que acaba se encaixando? Então, a gente passa também a ter esse tipo de discussão. Então, acho que era isso que eu queria acrescentar. Ana, prazer. Desculpe, Gabriel, vou fazer só 2 comentários. Ana, prazer. Imagina. Fazia tempo que eu não via a Ana, conheço, mas eu gostei muito da seguinte observação sua. Você disse que a instrução veio, supostamente, para esclarecer, né, quando regulamentou, esclarecer as dúvidas que a lei tinha deixado. Essa de operações aí, para mim, é uma névoa total na lei, né? E quando ela veio, eu não sei se você trouxe um aspecto importante, ela não esclareceu, ela trouxe mais dúvidas ainda. Então, o que me preocupa muito é que essa instrução possa ser um instrumento de autuações, porque cada um vai interpretar do jeito que quer. Esse é o primeiro ponto. Tem liberdade até para caçar o acumulado, né? Porque a gente já está vendo. Então, que vai interpretar como quiser. E isso me parece que nas mãos do fisco é muito parecido com a antiga distribuição disfarçada de lucros, que tudo era distribuição disfarçada de lucros. Obrigada, Ana. Desculpe, Gabriel. Obrigada a vocês. Então, o que eu acho, né, é que assim, a Receita sempre entendeu, a autoridade tributária sempre entendeu que o JCP é um benefício fiscal, né? E aí eles entendem que e confesso que eu não acho tão errado o argumento, até existem decisões do STJ nesse sentido, mas a posição da autoridade fiscal é que eles podem restringir o JCP da forma que eles bem entender por ser um benefício. E aí, conversando com o pessoal da Receita, essa questão do JCP, de eu impedir, né, a utilização da reserva de incentivo para pagar JCP, ela vem muito em linha com o tratamento que já é dado para os dividendos. Então, a lei fala, olha, para dividendo, você pode distribuir, só que se distribui, eu tenho uma tributação da subvenção, né? E não havia um tratamento equânime para o JCP, tanto é que existem soluções de consulta que vão na linha de que não, a restrição é só para dividendos, você pode pagar JCP com base, isso antes da lei, com base na reserva de lucros, não tem problema nenhum. E aí agora eles quiseram trazer, né, esse tratamento, como eu falei, similar ao que eu tentando, né, impedir que eu distribua, que eu pague JCP com base numa reserva que não pode ser utilizada para pagar dividendos. Se eu utilizo, eu tenho uma tributação no âmbito da PJ das subvenções. Então, assim, isso, na minha visão, vai muito em linha, todo esse argumento que é trazido pelas autoridades fiscais, ele vai em linha com o entendimento deles de que é um benefício fiscal. Só que aí o contraponto que, na minha visão, existe é que se é um benefício tal como eles entendem, a interpretação que eu tenho que fazer da lei, ela tem que ser literal, né, de acordo com o próprio CTN. E aí, essas interpretações que vêm por meio de N, como, por exemplo, a impossibilidade de eu não a impossibilidade, mas eu não poder utilizar, né, o valor que é capitalizado, o valor de reserva capitalizado na base do JCP, ela vai de encontro a esse entendimento de que é um benefício e, portanto, a interpretação tem que ser literal. Porque isso não veio por meio de lei, né? Isso veio por meio de uma interpretação da autoridade fiscal sobre o dispositivo que de nenhuma forma trouxe
essa restrição, a restrição de que eu não posso usar aquela base que é capitalizada. Então aí eu começo a ver incongruências e problemas que que vai gerar um contencioso com razão, né? Porque eu estou indo, como eu falei, de encontro àquilo que foi previsto pelo legislador numa regra que tem que ser interpretada de forma literal, tal como entende a própria autoridade fiscal, né? E aí o ponto fica mais nebuloso na minha visão, porque se a gente né, olha né, os contribuintes eles capitalizam a reserva porque essa era uma destinação possível da própria lei de subvenção. Né? Ou seja, eu poderia ou absorver prejuízo ou capitalizar aquilo para investir em capex né, porque não era para fins de registro, o registro eu já tinha na reserva. É para fins de eu utilizar, né, capitalizar aquilo, robustecer o meu capital, tanto para investidor quanto para credor, e também investindo em capital. Então, era uma destinação. E aí, o outro problema que eu vejo, além desse que eu já falei, é que o sistema ele não dialoga. Né? Então, eu tenho lá uma lei que diz que uma das duas hipóteses possíveis é a capitalização. E aí depois vem o JCP, a lei do JCP, e diz: não, mas aí se você capitaliza, você não pode utilizar isso para pagar JCP e deduzir, né? Então, são esses problemas que eu enxergo aí nessa IN, enfim. Eu Ainda bem que são concordo com... poucos, né? Não, concordo com esse ponto que o Gabriel trouxe, muito, muito bem colocado, porque, assim, de fato, a restrição que a lei trouxe foi somente para o cálculo da reserva de incentivo fiscal, com o seu sentido, sem o seu sentido, mas não para a capitalização. Então, a IN, nisso, ela excede a lei e traz uma restrição que não estava. E, de fato, a capitalização da reserva de incentivo fiscal, ela já tem a sua consequência própria, que o fisco pode autuar e considerar que deveria ter sido tributado se não fosse tributado. Você acaba meio que tentando colocar uma nova penalização pelo impacto na JCP da capitalização da reserva de incentivo fiscal, mas a capitalização ela não está na lei. Isso é um excesso da instrução normativa. E também, Ana, a gente tem que lembrar que a gente está num período, nós temos 2 períodos, né? A mudança das subvenções a partir agora, né, do ano de 23, tal, a legislação nova, e o passado. E no passado você tem essas reservas e já tinha todas as restrições que você aportou, e os usos você podia fazer. Você podia absorver prejuízo, podia capitalizar. Distribuir, tem que pagar o tributo. Muitas empresas, eu tenho experiência de empresas que ao longo do ano elas até apuravam e distribuíam. No fim do ano, elas tributavam para depois dar o tratamento global, olhando o período todo. Né? Então, não tem nenhum equívoco nisso. Agora, a questão é saber se o sujeito está distribuindo. Se pagou, se não pagou, tem até a recomposição. A lei tem, para o passado, estou falando do passado, né? O passado você tem a recomposição, quem distribuiu indevidamente, quem usar indevidamente. Então, veja, dizer que o JCP é benefício, veja, então pagar juro para o Banco do Brasil é benefício também. Veja, não tem nenhuma diferença. É porque é para o sócio. Não, é verdade, ficou uma mácula. Esse tipo de negócio jurídico ficou maculado, o que me preocupa bastante, porque desde que saiu, logo em seguida, o que se a gente for fazer o histórico de projetos de lei para revogar o JCP, é uma coisa que tem 40 anos, desde que ele foi criado, estou querendo revogar, né? É falta de entendimento do negócio jurídico, na minha visão. Muito bem. Quem chegou aí? Renato? Oi. Isso, olá pessoal. Não, eu queria só pegar um gancho aqui, uma ideia que surgiu a partir de um comentário do Gabriel, que a gente pode usar a reserva de incentivo fiscal para absorver prejuízos. Então vamos só partir da premissa que a IN é legal, né? Ou seja, eu não posso calcular minha JCP sobre a parcela do capital social que foi aumentada a partir de uma capitalização de reserva de incentivo fiscal. Se eu assumir que isso é verdade, eu estou colocando eu estou trazendo um argumento de isonomia, porque eu estou colocando numa situação pior a pessoa que capitalizou a reserva em detrimento da pessoa que usou a reserva para absorver o prejuízo
contábil dela. Porque se ela absorveu o prejuízo fiscal, ela não teve efeito nenhum. Ela só teve a vantagem de tirar do PL algo que já não trazia o efeito dela, né? O efeito esperado. Mas se ela capitaliza, ela continua com o prejuízo contábil e aumentou o capital social sem poder usar aquela parcela do capital social que foi utilizada. Então, acho que a gente ainda tem um argumento extra, mesmo partindo da premissa de que a IN é legal. Você tem razão, Renato. Efetivamente, você cria uma distinção entre contribuintes, né? Então, veja, daqui para frente, o grande argumento é que você tributa e o crédito é calculado à parte, mas para o passado, esses são argumentos extremamente importantes também. Bem lembrado, muito boa também. Gostei, Eric. Não, e é uma maluquice, né? Porque se você pega e usa, eu mesmo tenho prejuízo. Se eu usar e resolver capitalizar, eu não posso usar. Se eu usar para matar prejuízo, quer dizer, eu mesmo, dependendo do que eu fizer, sendo que meu patrimônio líquido não muda, né? E você é penalizado duas vezes, porque capitalizou, porque compensou o prejuízo. Você sabe que é muito interessante. Você vê que à medida que a gente discute, essa norma já tem 1 mês e meio, 2 meses. Veja, à medida que a gente discute, mais problemas a gente vai achando. Você vai cavocando e vai achando mais coisas. Realmente foi muito mal escrita a instrução. Só ia continuar aqui na maluquice, porque assim, aí você absorve o prejuízo, então você tem uma situação que é diferente da reserva de capital, só que se você usa a reserva de incentivo para absorver prejuízo, a lei antiga, ela falava que você precisava recompor esta reserva na medida que você tivesse lucro. E aí, como é que ficou isso? Porque isso ficou lá na lei antiga, que você precisava fazer essa recomposição, porque estava no artigo 30 da 12973 revogado. Agora, essa obrigação de você pode absorver e você não precisa recompor futuramente deixou de existir ou não? Não queria criar confusão, mas me ocorreu isso agora. Mas esse tema que você está trazendo, eu já participei de discussão. Alguns ponderaram que, uma vez que você tem uma norma nova, todos aqueles requisitos da norma velha não seriam aplicáveis. Na realidade, não. Na realidade, aqueles que foram gerados sob as normas antigas continuam, na minha visão, aplicáveis às normas antigas. Mas existe até os defensores dessa tese que andaram aí visitando, tem uma oportunidade e tal, né? Na verdade, na minha visão, né? Você vai aplicar a norma para o período. Tanto que hoje eu me dediquei mais ao momento atual, mas a gente pode, de qualquer forma, fazer cotejo dos dois momentos e eu acho que você tem que preservar como você registrou, sob que norma você registrou. Tanto que ele repete, né, o artigo 30, né, ele traz dentro dele. Eu acho que não dá para mudar, não. Não, eu também acho que permanece, mas aí vira meio que um efeito temporal, porque você vai tomaria, digamos, esse benefício naquele momento, mas no futuro você vai ter que recompor, né? Então vai surgir de novo a reserva. Mas, Ana, o professor que conhece os históricos de subvenções, você sabe que eu tinha uma pessoa que trabalhava para mim, que era da Bahia, falou assim, a senhora é mais moderna que eu, porque era uma senhora, né? O professor Eliseu e eu somos, eu sou mais antiga, ela dizia, o professor Eliseu e eu somos mais antigos, vocês são mais modernos, mas o professor vai lembrar que essa questão dos incentivos, as pessoas sempre ficam olhando que ganharam um monte de dinheiro. Se você tiver uma reserva de incentivo fiscal no seu balanço, o dia que você fechar a sociedade, você tem que pagar a conta do tributo, você não pode levar aquilo embora. Então, a gente com essa origem, né, desses incentivos todos, tem gente que acha que isso é uma maravilha. Não, você não vai fechar a empresa e vai botar no bolso e vai... Não, você vai ter que devolver aquilo que você usou ao longo do tempo. Essa o recurso fica travado ali. Temporal, é tudo temporal, né, professor? Ou tenha prejuízo. Ou teria prejuízo, exatamente. Esse é o caso, exatamente. Então, tudo que a gente discute de incentivo fiscal é lembrar que a gente é um crédito do governo, sempre, ele deixa aqui na mão da gente, mas é um crédito dele que um dia a gente vai ter que pagar a conta, né? De alguma maneira. Então, é isso daí. E aí, Eric, o que mais temos? Além de uma sensação de tristeza, É perigosa. Eu acho que essa instrução é altamente perigosa e a gente ainda vai discutir muito sobre ela. eu
O que eu acho engraçado é que parece que a gente tem mais de uma Receita Federal dentro da Receita Federal, né? Ah, fazendo uma remissão à nossa, não sei se penúltima ou antepenúltima reunião, em que veio o pessoal da Receita aqui, é, mencionando esse reavivamento daquela discussão pré-pandemia do novo lucro real, de precisamos simplificar a forma de calcular imposto de renda, precisamos simplificar. Então, quer dizer, você vê um grupo querendo simplificar, e aí vem essas coisas que só complicam, né? É, então, me parece uma coisa meio esquizofrênica, assim, de um lado você tem uma tentativa de simplificação para quem, né? Quer dizer, não sei se para as empresas ou para a própria fiscalização, e esse, essa discussão aí está viva, né? E aí você tem essa, essa, essa instrução aqui, eu tinha comentado antes, né? Se desse tempo, a gente poderia até comentar. A mesma coisa vale para o que está aqui antes das perdas de crédito, né? Ela fala das perdas de crédito das instituições financeiras. Aí, as perdas de crédito da instituição financeira é um negócio maluquíssimo, maluquíssimo, porque é um tanto de regra que, assim, você, para deduzir a perda do crédito, tudo bem, tem lá a hipótese de falência, de recuperação judicial, beleza. Mas aí depois tem umas regrinhas para você calcular. Então, assim, se é crédito garantido, se é crédito com garantia fidejussória da União, não sei o que lá, você vai usar um fator de 0,055 no início, depois é 0,45 por não sei quanto tempo. Aí, se é crédito de arrendamento mercantil, aí o fator é 0,30 e depois fica 0,34. Aí, se é uma outra coisa, o fator é 0,45 e 0,37. O fator 0,37 quer dizer o seguinte: você vai pegar o seu crédito, vai aplicar lá 5,5%, e aí depois você vai aplicar 4,5% periodicamente nos próximos períodos para você dar baixa nesse negócio. Aí o outro, você aplica 45% de uma vez e depois 3,7% do que sobra mensalmente depois. Aí tem mais uma outra regra que é 35%, depois 0,45%. Depois outra regra que é 55% a 0,34%. Você tem 5, 6 regras diferentes para créditos de formas diferentes, que assim, você deduz um pedaço agora e depois paulatinamente nas outras coisas. De novo, isso é só para falar. Primeiro, por que 3,4%, 3,7%? Da onde que eles tiraram esses números? Segundo, não é muito mais fácil? Isso daí dá quanto? Dá 3 anos? Então vai lá, fala, ó, você vai pegar seus créditos, tira uma média, né? Isso daí, na média, para um crédito vai dar 2 anos, para outro médio vai dar 4, faz tudo por 3. Isso vai dar a diferença temporal tão mínima. E só no momento da adoção da regra é um complicômetro tão grande que não faz sentido. Parece que é para poder ir lá e arrumar uma desculpa para. Ah, não, esse crédito com garantia que você disse que era fidejussória não é um crédito com garantia por outra coisa. Então, isso aqui se enquadra nessa outra alíquota e de 3,4% você tinha que ter mudado para 3,7%. E aí, taca-lhe multa. Queria fazer um comentário, Eric. Eu acho que esse pedaço da instrução merece uma sessão especial. Se você lembrar o porquê tudo isso nasceu, é que o Brasil, nos critérios de dedução de perdas, tem aquelas miuçalhas horrendas da Lei 9.430. O que aconteceu com as instituições financeiras? Elas criaram um diferido de direitos de crédito contra o fisco gigantesco que está afetando a alavancagem delas do outro lado, né? Ela tem para cômputo de patrimônio. E é totalmente dissonante do que o Banco lá Mundial lá que traz as regras para as instituições financeiras. Então, as instituições brasileiras estavam totalmente descoladas, já não tinha credibilidade aquele balanço. Então, com isso, eles tiveram que fazer aquela lei que você vai realizar todo aquele diferido em 3 anos e vão criar regras em que a primeira prisão da lei é você vai usar provisão contábil. Então,
que é o que no mundo inteiro é assim, a provisão contábil e a provisão dedutível. Agora vem a instrução normativa e já começou, porque as próprias instituições financeiras têm toda uma classificação, né, de como é que estão como estão os créditos, como é que você vai deduzir, quanto tempo vai ficar pendurado, tudo isso. Então, o Não só interessante. uma, mas duas, né? Tem a do COSIF e tem a do IFRS. Aí o que eles fazem? Eles já começam a inventar em cima disso. Vai gerar o mesmo problema. Aquele diferido dos nossos bancos é uma coisa gigantesca, trilionária, que ninguém sabe como é que vai resolver. Então fizeram um acordo internacional, mas já não estão cumprindo. A Receita Federal não se conforma que a provisão dedutível é a provisão contábil, porque é o que o Banco Central acha que é adequado. Então, eu fico pensando que é só questão para levantar problema. E está fora da lei, né? É fora do que a legislação está prevendo, eu acho. Os bancos já estão acostumados a fazer aquela regrinha do COSIF, né? De crédito A, crédito B, crédito C, crédito D. E, 90 dias baixa e pronto, se recuperar, joga no resultado e tributa. É a coisa mais fácil do mundo. E é tudo temporal, hein, Eric? É um é problema. tudo temporal, é tudo temporal. Né? Se não deduz hoje, vai deduzir amanhã. Então, na minha visão, essa instrução, do ponto de vista das instituições financeiras, a gente pode até fazer uma sessão especial, que é muito problemático também, eu acho. É, essa questão parece que você. Como é que o pessoal fala, né? Cria dificuldade para vender facilidade, né? Aqui parece que cria dificuldade para vender auto de inflação, né? É muito estranho, é difícil de entender de uma forma distinta, né? É complicado. Gabriel, você está com a Não, mão só uma levantada dúvida aí? aqui, para ver se eu entendi o que a professora Elide falou. Então, os bancos eles registravam diferido por conta do momento porque eu deduzia lá na frente e registrava no contábil antes. E agora, engraçado, eu não tinha visto a lei nesse sentido. Então, agora eu deduzo quando eu reconheço a provisão. Agora, daqui para frente, você vai usar a provisão contábil, e tem regras que vão ser firmadas em cima disso, mas o importante é que havia tanta diferença entre a regra contábil e a regra tributária que isso causou uma diferença tão grande. Os balanços dos bancos brasileiros não se coadunavam com os dos balanços do resto do mundo. Eu fiz um estudo de vários países. Todos eles, a provisão dedutível é a contábil, porque ela é tecnicamente, ela é excepcional, isso é feito pelas autoridades, então, eles têm as classificações dos créditos, eles têm tudo, inclusive tem um prazo para ficar no balanço, você não pode manter um crédito mais de 90 dias no balanço de instituição financeira, e se você recuperar, tem a regra que você traz de volta e vai tributar, mas no Brasil nunca, é uma regra que é absurda, e veja, num banco, os milhares, se não milhões de créditos que eles têm créditos pulverizados, depende da atividade do banco, né, do destino, ele tem uma dificuldade de fazer uma triagem, aquilo vai por lote. Como é que você vai ficar sabendo, quem está devendo é a Lídia, que é o professor? Não, os caras não sabem nem. Então, quando vai fiscalização, é ponto certo, né, de glosa, é ponto certo. Então, fizeram aí um acordo com o Banco lá Internacional, tal BIS, então, com isso, o Brasil vai seguir as regras. E o que vai acontecer com aquele diferido monstruoso? Se vocês lembrarem, no passado, teve até uma norma que deu um crédito para as instituições financeiras, era tão alto isso daí, porque você tem contrapartida de conta de resultado, né? Você faz o imposto de renda diferido contra o governo, né, para receber, e vai dar uma receita lá do outro lado, né? Você mexe na conta de imposto de renda. Então, com isso, eles fizeram, então, um acordo de que vai ser dedutível daqui para frente, e aquele bloco que está acumulado vai ser compensado em 3 anos, que vão fazer, bom, e é isso aí. Então, a rigor, o que se pretendeu é usar a provisão contábil, mas essa instrução normativa me parece que já ficou indo em outro caminho, é isso que eu estou vendo. Não sei se o professor conhece mais sobre a instrução, porque eu acho que a gente precisaria, talvez, de mais tempo até para discutir. Gabriel, Éric, Apesar de tudo, as instituições financeiras estão felizes. como é que é? Apesar de tudo, as instituições financeiras estão felizes. Né? Claro. Era um crime que acontecia, um crime. E distorce o patrimônio líquido totalmente, né? Então, é uma questão, esse diferido aí que eles tinham contra o governo é uma coisa terrível.
chegou um momento que eles converteram em prejuízo fiscal para umas entidades que não sabiam nem mais o que fazer com tudo isso. Então, é um problema que é sério. A gente valeria a pena a gente pegar aspectos específicos, Eric, e a gente vir preparado para levantar uma discussão desse tema. Acho que vale a pena, viu? Vale a pena. Mas... Será que fez um comentário que lançamento? Não, eles fazem tudo por lote. Eu vi recentemente uma situação de um banco que o fiscal queria que estivesse escriturado na ECD, título a título, a baixa da contábil, título a título na contabilidade, inclusive pelas regras fiscais, não pelas regras contábeis. Então não pode mais fazer lançamento por lote. Mas, Eric, você imagina uma instituição que faz crédito direto ao consumidor. Você vai numa loja e financia um tênis, né? Quantos milhões de tênis estão sendo financiados no Brasil? Como é que isso daí você vai fazer um controle? Que eu não paguei a conta do meu tênis. É uma coisa, realmente tem que ter outros critérios, né? E a instituição tem critérios para alocar que o Banco Central exige, mas os critérios da Receita Federal são critérios complexos para uma instituição financeira. Para uma não financeira, ainda você consegue responder, mas uma não e causa transtorno no patrimônio, que é o elemento de alavancagem, né? Sim, Esse é o sim, ponto. sim. É difícil de entender, né? Por que essas coisas saem desse jeito? Porque tem que resolver não sei. Mas a Receita tem pessoas competentes para Tem trabalhar, muitas. muita competência. Tem. Mas vale a pena a gente um dia discutir aí com mais miudezas dessa instrução que tange as instituições financeiras. Colocar na nossa pauta aqui de avaliação para as próximas. Vou dar uma olhada aqui. E eu me disponho a vir. É um tema que eu gosto muito de instituição financeira. Gosto bastante. Professor Eliseu, algum Eu comentário queria adicional? por aqui uma votação de quem, para mim, depois quem acerta. Qual é a data, quem vai acertar a data mais próxima à extinção do JCP? O seu microfone, por alguma razão, está muito baixo. Eu não sei o que acontece. É algum problema de ajuste aí no volume dele, mas pelo que eu entendi, colocar a votação para fazer um bolão de quem acerta quando é que vai ser extinto o JCP? Acho que vai entrar em pauta o resto da vida, professor. A gente não vai ver o fim dela, mas a gente vai ver ele entrar em pauta sempre. E existe agora uma nova saga, né? Que é a saga do vamos aumentar a alíquota do IR-fonte sobre o juros sobre capital próprio, né? Hoje foi publicado no Diário Oficial um despacho do presidente em que ele encaminha um projeto de lei, que a descrição do despacho diz que tem também a proposta de aumento do IR-fonte, já que não vingou a primeira vez. Vamos sentar de novo, o projeto de lei ainda não está divulgado, mas eu acho que existe essa nova saga agora. Enquanto a gente não elimina, vão aumentar a alíquota do IR-fonte. Para compensar a desoneração que tiveram que aceitar, né? Mas veja, eu acho que até falando de instituição financeira, o próprio IBS sobre instituição financeira também está sendo criado no Brasil de uma forma equivocada, porque no resto do mundo ele não tributa a receita do spread, né? Só de comissões e outras coisas. E aqui no Brasil vão tributar do spread. Quando a gente vê a exposição de motivos do ministro Haddad, ele diz: não, o Brasil vai ser inovador, vai tributar o spread. Veja, quando ele diz isso, o que eles fizeram? Quem teve a oportunidade de ler o projeto de lei aí da 168, de lei complementar, ele pega simplesmente as normas de PIS/COFINS e coloca dentro tudo que é de PIS/COFINS. Extinguiu o PIS/COFINS, mas não extinguiu o PIS/COFINS porque ele está sobrevivendo no IBS. Esse realmente é um problema muito sério, tributar o spread pelo IBS. Distorce totalmente, porque isso não é consumo, não tem nada a ver. Então, realmente é outro equívoco que eles praticam. E eles estavam usando as normas internacionais como padrão, né? Mas quando vão nas normas internacionais, ninguém tributa spread. E eles dizem o spread não é tributado. Claro, isso é negócio, né? O banco é intermediário, pega o dinheiro da Ana, passa para mim e assim a gente vai. Então, infelizmente, vai ganhar na comissão, porque ele ganha comissão nisso, né? Não a receita, não é dele. Então, é isso daí. Mas, enfim,
vamos em frente para ver o que vem adiante. Muito bom. O bom é que a gente não morre de tédio, né? Não, É mais fácil a gente morrer de raiva e desgosto do que morrer de tédio, né? Isso realmente a gente não corre esse risco. é verdade. Muito bom. Ei, ei. Temos É mais algum? Não, acho que não, mais nada. um temazinho danado, né? Danado. Mais algum comentário de alguém, pessoal? Então, sendo assim, acho que cobrimos com bastante intensidade o tema. Eu queria agradecer pela participação de todos e especialmente a participação da nossa nobre colega doutora Elide. Não temos palavras para agradecer a sua presença e a qualidade da discussão, é sempre muito profunda e mantendo o nível dos nossos encontros aqui sempre muito elevado. Doutora, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua contribuição e espero vê-las em breve, quem sabe discutindo essa questão das instituições financeiras ou outros temas que a gente vai colocar em pauta aqui. Caríssimos, muitíssimo obrigado, professor Eliseu, sempre nobre a sua presença. Nos veremos amanhã. Eu chego por volta das 10h30, 11 horas da noite aí, tá bom? Sim, senhor. Faça favor de trazer neto, viu? Sozinho Não, os netos vão hoje. Os netos saem hoje, eles chegam. Prepara a janta que eles vão jantar aí. O professor tem as mesmas exigências que eu. Se não quiser vir, não venha, mas traga os netos. Não, o pior é que ele passou aqui em casa esses dias aí e queria levar os netos embora. Você acha que ele perguntou? Não, vai lá buscar. Não, eu vou levar eles embora. Aí você tem que. Não tá nem aí. É uma coisa horrível. É Faz isso aí, parte. Um dia eu ainda chego lá, um dia eu ainda chego lá. Que também. demore ainda, por favor. Abraço. Obrigada. Então, Parabéns, só Eli. para, por favor, Parabéns, reservem na agenda de vocês nosso próximo encontro, a princípio, salvo erro ou omissão, no dia 27 de setembro. Tema ainda a ser definido, estamos com alguns aqui na lista. Caso alguém tenha algum tema, alguma sugestão, pode entrar em contato com a gente nos e-mails lá que chegam do GDEC, que a gente também aceita propostas para discussão aqui, tá bom, pessoal? Grande abraço a todos, muitíssimo obrigado mais uma vez. Semana para todos. Obrigada, professor.